Olá, pessoal. E aí, minha gente? Como sempre, cada vez melhor. Que bom que você está aí, tá? O que a gente nota? Nós vamos passando no Enem, a gente vai tirando nota boa no Enem, não só na hora da prova. A gente vai fazendo isso semana a semana. Que bom que você está aí hoje. Aqui no estúdio, Pedrão com você, Pedro com você, nosso amigo Jaime. Um abraço para você. Super fera. E o nosso consultor ali, Dr. Luan. Tudo bem, galera? Estamos juntos. Mais um dia. Estamos juntos. Minha gente, cardápio de hoje, coisa fina. Você já viu que no espanhol, o Jaime ele deu a oportunidade e a gente falou de sistema circulatório. Cai no Enem? Cai bastante. Põe um asterisco ali, circulação cai muito. Outros dois assuntos fundamentais no Enem, DNA e malária. Interessante que a gente chega antes no estúdio, né? A matéria que passava no jornal, tinha uma TV ligada, era sobre uma possível vacina para malária. Nossa! Aí o que acontece? O locutor do jornal comentou o número de casos no planeta, que daqui a pouco eu já vou te falar. Uma moça que estava perto falou, nossa, professor, mas é tudo isso? Eu falei, sim, é tudo isso. E, entre aspas, coincidentemente, a questão de hoje, nossa segunda questão de hoje, é sobre malária. Gente, semana a semana, o que nós temos feito? Olhado para trás, olhado para o passado, o que já caiu no Enem e sempre pensando no que pode cair. Dê uma olhadinha comigo ali na tela. O que nós temos? Primeiro, minha gente, tema da aula de hoje, duplicação do DNA e malária, como eu te falava. Quando eu olho para essa imagem, que imagem é essa, Pedro? É a imagem da dupla hélice do DNA. Nessa dupla hélice, o que nós vemos? Acompanhe aqui, olha só. Uma escada de cordas retorcida. Pedro, mas uma escada ela tem corrimão. Isso. Um dos corrimões está aqui, ó. E o outro corrimão está aqui, ó. Um corrimão, outro corrimão. Pedro, mas na escada, além de corrimão, tem mais o quê? Veja comigo, nessa escada também eu vejo degrau. Um degrau, outro degrau, mais um degrau ali do lado, mais um degrau aqui do lado, tá? Então, quando nós fazemos referência ao atual modelo proposto para o DNA, nós vemos a escada de cordas retorcida. Detalhe, você que está marcando, muitas vezes no próprio slide, você vai acessar depois na internet, Pedro, eu vou pegar o slide ali, o que eu preciso anotar nesse slide? Primeiro, quem nós encontramos como estrutura básica para a formação do DNA? Nós encontramos um grupamento fosfato, aqui no cantinho, ó, fosfato, uma pentose, olha a pentose, tá? E base nitrogenada. Essa estrutura é a estrutura básica do DNA. Vamos conversar um pouquinho sobre isso? Então, pense comigo numa parede. Cada tijolinho dessa parede eu chamo de nucleotídeo. Pedro, você está falando então que o DNA ele é formado de vários nucleotídeos? Sim. Em cada nucleotídeo, fosfato, pentose, penta, um açúcar de 5 carbonos e base nitrogenada. Ah, o nitrogênio. Por isso que a gente estuda ciclo do nitrogênio e fala tanto para você. Nitrogênio é importantíssimo. Fosfato, pentose e base nitrogenada. Vários fosfatos, pentoses e bases nitrogenadas constituem ao final do processo o quê? Aquela parede. Lembra que o nucleotídeo era o tijolinho? A parede, a estrutura do DNA como um todo. Posso chamar então, em prova você pode encontrar o DNA como um polinucleotídeo. Polinucleotídeo. Daí você me pergunta, Pedro, mas DNA é tão importante assim? Será? Qual que é a importância dele? Duas funções. Para quem gosta de marcar alguma coisa, controle e hereditariedade. O que é controle? O próprio nome já dá a dica. Controle das funções fisiológicas da célula. Traduzindo, controle do funcionamento da célula. E ainda, hereditariedade. O que é hereditariedade? Transmissão das características de pai para filho. De pai para filho.
Quando a gente fala em DNA, lá na genética, eu acabo pensando no genótipo. Genótipo. Daí você escutar tanto a gente falar que fenótipo, aquilo que eu vejo, é carga genética mais o meio. Esse meio, por exemplo, eu vou conversar daqui a pouquinho com o Jaime, já vou fazer uma pergunta para ele. Esse meio tem a ver com estilo de vida, Só para você notar como que é uma coisa que não está restrita à biologia. Se eu pergunto assim, sobre estilo de vida, Jaime, quando a gente fala em estilo de vida, o que a gente entende de maneira corrente como estilo de vida? No meu entender... Ótimo, a ideia é essa, ótimo. Sim, pode ser uma qualidade de vida, uma forma de alimentar, praticar esporte, relacionamento entre os amigos, colegas, ou seja, uma vida com pouco estresse. Esse seria um bom estilo de vida, ótimo. No meu entender. Veja, o que o mestre trouxe para a gente? O entender dele, que é um ótimo entender, é bem isso. Estilo de vida. Minha alimentação. Pedro, você está falando que a alimentação pode interferir na estrutura do DNA? Nosso amigo Jaime falou ainda de atividade física. Pode interferir? Hoje em dia, mais do que nunca, fala-se que sim. Mas como assim? Devido a uma propriedade do DNA chamada de plasticidade. Nossa, que diferente! Isso mesmo. Fala-se, claro, né, gente? Não é coisa de uma semana. Estou me alimentando bem, direitinho. Estou fazendo atividade física. Estou tomando água. Qual que é a tendência? Eu crio todo um meio de homeostase, de equilíbrio, que faz com que esse DNA responda. Será? Existem pesquisas indo na seguinte direção. Por exemplo, quando a gente falava lá do brócolis, aula de sistema digestório, volta e meia, a gente abre a aula falando assim, você é aquilo... você também já ouviu isso. Você é aquilo que você come. Sempre tem um aluno que pergunta, né? Às vezes na brincadeira, mas com aquela curiosidade, professor, então quer dizer que se eu comer um brócolis, eu vou ser um brócolis? A turma toda ri. Não, claro que não, né? Mas há 1 ano e meio, alguns estudos começaram a indicar na seguinte direção. Que se eu estou ingerindo, por exemplo, o brócolis, a couve-flor, o que ele acaba liberando no meu organismo? Uma substância chamada sulforafano. Esse sulforafano atravessa a membrana plasmática da célula, atravessa o citoplasma e vai bater onde? Lá no núcleo. Fazendo com que o meu DNA passe a produzir uma quantidade maior de substâncias antitumorais. Nossa, tem esse efeito? Sim, tem esse efeito. É claro, gente, que o seu DNA ele continua como escada de cordas retorcida e com bases nitrogenadas. Dê uma olhada comigo ali na tela. Então, para quem gosta de marcar, 2 palavras-chave para você marcar ali no teu material ou naquela anotação que você está fazendo da aula. Controle, olha só, controle do funcionamento da célula, controle da fisiologia da célula e hereditariedade. Transmissão das características de pai para filho. Para aproveitar a imagem, lembre das bases nitrogenadas, que nós temos o quê? Aquela complementaridade das bases. Olha só, aqui à direita do vídeo, A com T, C com G. Como assim, Pedro? Adenina com timina, citosina com guanina. Tá, mas como que isso se aplica à imagem da dupla hélice da escada de cordas representando o DNA? Por exemplo, olha só, A com T, C com G. A com T, C com G. Então, eu lembro da função desse DNA, que é controle e hereditariedade. Lembro ainda da escada de cordas retorcida e do A com T, C com G, as bases nitrogenadas. Avançando mais um pouquinho, gente, quem são os dois? Watson e Crick, né? Os grandes divulgadores, os grandes promotores dessa visão do DNA como uma dupla hélice, Muito bem, o que nós temos? Questão do Enem. Caderno azul
Enem 2011. Gente, dentro daquela ideia, olhando para o que já caiu, no bom sentido, né? Olhando para o passado e também olhando para frente, olhando o que pode cair na nossa prova. Eu tenho certeza que você vai bem na prova, por isso que você está aí, vamos junto. Nos dias de hoje, podemos dizer que praticamente todos os seres humanos já ouviram em algum momento falar sobre o DNA, ácido desoxirribonucleico, DNA, e seu papel na hereditariedade. Olha aquela palavra-chave que a gente conversava ainda há pouco, hereditariedade da maioria dos organismos. Porém, foi apenas em 1952, um ano antes da descrição do modelo do DNA em dupla hélice, olha a dupla hélice, por Watson e Crick, tá? Vamos só conversar um pouquinho? Pedro, eu estou notando, que coincidência, né? Bem a teoria está na questão. Está vendo a importância de assistir aula? Está vendo a importância de estar sentado ali? Lembra do que eu te falei na semana passada? Que você não está sozinho. Se o teu barco afundar, eu afundo junto, o Luan afunda junto e o Jaime também. Mas o teu barco não vai afundar. Por isso que é importante você continuar, semana a semana, acompanhando e acertando questão. Vai dar muito certo. Beleza? Vamos dar uma olhadinha ali? Olha só. Watson e Crick, aqueles que nós vimos, né? Que foi confirmado, sem sombra de dúvidas, que o DNA é material genético. No artigo em que Watson e Crick descreveram a molécula de DNA, eles sugeriram um modelo de como essa molécula deveria se replicar. Pedro, eu estou vendo uma palavra estranha aqui. Replicar. Vamos conversar? Olha só. Quando eu falo da replicação, anote do lado, você que gosta de marcar alguma coisa, duplicação. Olha só, replicação ou duplicação. Pense comigo, se numa célula eu tenho aqui, celulinha, essa célula tem o seu material genético. Durante o seu ciclo de vida vai chegar um momento que essa célula vai se dividir. Concorda comigo? Que se não ocorrer a duplicação do DNA, pois é, o material genético ficaria só na primeira. Então, para que ocorra essa duplicação de uma maneira equilibrada e homeostase, de uma maneira completa, é necessário também que o material genético se duplique, que o DNA se duplique. Ah, então esse é o motivo? Claro que sim. Tá? Então, quando eu falo da duplicação do DNA, duplicação ou replicação. Esse era o foco da questão, tá? Vamos dar uma olhadinha no texto? Ele fala assim, gancho, já me usou uma expressão ainda há pouco que eu achei muito inteligente. Ele falou assim, comando da questão. No artigo em que Watson e Crick descreveram a molécula de DNA, eles sugeriram um modelo de como essa molécula deveria se replicar. Então, qual é o comando? Olha só, ele está pedindo para que eu volte as minhas atenções ou a minha atenção para a replicação. Então, em todo aquele universo de conteúdo que você tem um conteúdo legal, tá? Então, em todo esse universo, ele quer que eu volte para a replicação. Bem, em 1958, Mason e Stahl realizaram experiências utilizando isótopos pesados de nitrogênio, que foram incorporados às bases nitrogenadas para avaliar como se daria a replicação. Vamos melhorar aqui para você fixar. Replicação ou duplicação, lembra disso? Então, replicação ou duplicação, tá? Foram incorporadas as bases nitrogenadas para avaliar como se daria a replicação da molécula. A partir dos resultados, confirmaram o modelo sugerido por Watson e Crick. Olha só, confirmaram o modelo sugerido por Watson e Crick, que tinha como premissas básicas o rompimento das pontes de hidrogênio entre as bases nitrogenadas. Pedro, quando ele fala, então, em bases nitrogenadas, só para eu poder relembrar, ele está se referindo, então, a A com T, C com G.
Bem isso, tá? Então ele está querendo saber, ele está fazendo referência, como vai ocorrer essa quebra aqui, ó? Realmente vai ocorrer essa quebra para a duplicação do material genético? O que nós temos? Próxima imagem, gente, olha só. Aqui só mostrando, né? A esquerda e a direita. Lembra que eu comentei com você da adenina? Lembra que eu falei para você da timina? Eu escrevi assim ainda há pouco. A com T, A dupla T, C tripla G. C tripla G. Talvez você esteja pensando assim. Talvez o que tenha passado na tua cabeça? Pedro, alguém já disse para você que tem pontos da matéria que você fica repetindo bastante? Sim. E é intencional. Devagarinho isso vai entrar na tua cabeça. Ah, então quando ele fala de A com T, C com G, é isso que eu estou te mostrando ali. A dupla, de que dupla eu estou falando aqui? Ponte de hidrogênio. A dupla T, C tripla G. A questão faz referência à quebra dessas ligações para que ocorra a duplicação ou replicação do DNA. Veja comigo ali. Na sequência, minha gente, quem aparece? Considerando a estrutura da molécula de DNA e a posição das pontes de hidrogênio na mesma, os experimentos realizados por Mesanson e Stahl a respeito da replicação, mais uma vez, replicação ou duplicação dessa molécula, levaram à conclusão de que? Vamos ver a imagem disso? Vamos ver a imagem disso. Aqui vem as proposições. A replicação do DNA é conservativa, isto é, a fita dupla filha é recém-sintetizada e o filamento parental é conservado. Algumas palavras-chave que eu preciso que você marque, tá? Antes de te contar um segredo. Olha só, conservativa está aqui, tá? Conservativa. Letra B, a replicação de DNA é dispersiva. Note, é a primeira vez que você está me ouvindo falar em dispersiva aqui, hein? Isto é, as fitas filhas contêm DNA recém-sintetizado e parentais em cada uma das fitas. A replicação é semi-conservativa. Isto é, as fitas filhas consistem de uma fita parental e uma recém-sintetizada. Letra D, a replicação do DNA é conservativa. Então, de novo, ele volta na conservativa. Isto é, as fitas filhas consistem de moléculas de DNA parental. E letra E, a replicação é semiconservativa, ele repete semiconservativa, isto é, as fitas filhas consistem de uma fita molde e uma fita codificadora. Só uma dica para você antes da gente avançar. Na biologia, estou falando da biologia, tá? Lembra que às vezes o teu colega fala assim: nossa, mas para que você fica acompanhando aula toda semana? O Enem é só ler o textinho. Na biologia. Você notou que o texto deu todo um panorama, mas se eu não tenho uma aula, se eu não tenho uma fundamentação teórica, eu não resolvo a questão. O texto falava da replicação, falava da importância, mas eu preciso da fundamentação teórica para acertar a questão. Por isso que eu te falo que você está no caminho certo, aí acompanhando as aulas. Avançando, gente, veja comigo. O que nós temos, mais um pouquinho, sempre à frente. O que é isso, Pedro? Fita dupla do DNA. Como é que eu adivinho? Não, você não adivinha, você acompanha comigo, a gente está acompanhando junto. Fita dupla, onde eu vejo essa fita dupla? Aqui, ó. Ó, vou num dos corrimões. Ó, o corrimão está aqui. Olha o outro corrimão. O corrimão está aqui. Ah, tô vendo. Agora eu tenho certeza. Ah, eu estou vendo aqui, ó. Adenina com timina. Ah, é aquele A com T, C com G. Estou conseguindo ver. Ótimo. Então note, G com C aqui no alto, tá, gente? Ó. G com C, C com G, C com G, A com T. Veja comigo que num determinado momento ocorre uma abertura, uma cisão. Aqui, ó, ocorre uma cisão. Ocorre uma abertura, ocorre uma cisão. Nesse momento, vem uma enzima chamada DNA polimerase. Vem uma enzima chamada de DNA polimerase. Essa enzima chamada DNA polimerase,
Ela funciona, minha gente, como um zíper e abre a fita dupla. Olha, o que eu estou te mostrando? Abre a fita dupla e nessa abertura de fita dupla, acompanhe comigo, bem importante. Isso. Não precisa chegar perto da tela não, mas é bem importante mesmo. Note que uma fita inicial, veja, estou marcando com você, uma fita inicial, ela se mantém. Pedro, eu estou notando que uma fita inicial se mantém. Isso à esquerda. Veja que nucleotídeos livres no meio, olha só, na inicial, vou marcar com você agora, tá? Timina. Note que o nucleotídeo livre no meio, com adenina, ele se coloca lado a lado. Então quer dizer que na duplicação do DNA, uma das fitas, essa que eu estou marcando de volta com você, ela se conserva. E a outra? A outra é formada pelos nucleotídeos livres. A outra é formada pelos nucleotídeos livres. Efeito especial, gente. Pedro, eu acho que isso é um sinal que isso vai cair na prova. Eu também acho. Quem é meu aluno sabe que volta e meia isso acontece. Tá piscando ali. Parou de piscar. Continua sendo efeito especial, continua sendo importante para a prova, tá? Então, o que eu noto? Duplicação do DNA, onde eu mantive uma das fitas originais. Ó, essa se manteve. Veja comigo a direita. Aqui à direita, ainda na imagem, a outra fitinha, olha só, tem um quadrinho ali, dá licença. Então, tá vendo, gente, como é que é bom pedir? Então, uma fitinha se manteve. Olha do outro lado. A outra fitinha também se manteve. Então, vai acontecer o mesmo que aconteceu do lado esquerdo? Sim. Uma fita original se mantém, se conserva. Eram duas. Se manteve uma. Isso mesmo, eram duas, se manteve uma. Agora, é adenina, estou marcando com você. O que vem do meio? Timina. Aqui, é guanina. O que vem do meio do ambiente? Citosina. Então quer dizer que nessa duplicação vem a enzima DNA polimerase, abre a estrutura de fita dupla, uma das fitas originais se mantém, e a outra vai se emparelhando do meio. É bem isso. Então, na prática, o que nós temos? Só analisando, gente. Se eu tenho duas fitas e uma se mantém, deixa eu conversar contigo 15 segundos só. Se eu tenho duas fitas, vem a DNA polimerase, abre essas fitas. Das duas, essa se manteve, essa se manteve. Se das duas, metade se manteve, eu falo numa duplicação conservativa ou semi-conservativa? Isso, semi-conservativa. Onde na nossa questão nós tínhamos semi-conservativa? Veja ali comigo. Nós tínhamos na letra C, ele falava em semi-conservativa, tá? Temos ainda na letra E, também falando em semi-conservativa. Olha a letra E, a replicação é semi-conservativa, isto é, as fitas filhas consistem de uma fita molde e uma fita codificadora. Onde que está o erro aqui? O que eu vi? Eu vi uma fita que se manteve, tá? Uma fita parental e outra que foi formada através das bases, através dos nucleotídeos do meio. Se você observar comigo, aqui na letra E, ele não fala disso. Já na letra C, a replicação é semi-conservativa, isto é, as fitas filhas consistem de uma fita parental, ou seja, que se manteve igual desde o início, e uma recém-sintetizada, formada através do emparelhamento dos nucleotídeos do meio. Minha gente, te falei que o assunto era especial, né? Com efeitos especiais e tudo, durante a aula, cuidado com duplicação. Duplicação semi-conservativa. Eu conservo uma fita original e a outra vem dos nucleotídeos do meio. Pedro, pode cair em prova duplicação semi-conservativa? Pode. Lembrando que hoje a gente tem um outro assunto ainda importante. Vamos lá para ele. Olha só. Quem vem na sequência? Opa! Mosquitinho. Que mosquitinho é esse, gente? Transmitor vetor da malária. Mosquito Anopheles sp. Anopheles sp. Quero falar com você. Vetor.
Malária, Anopheles sp. Anopheles sp. Quando a gente fala da malária, também chamada de maleita, impaludismo, cesão, febre palustre, vetor transmissor, mosquitinho, que você viu ainda há pouco, Anopheles darlingi, fêmea, é o Anopheles. Na prova vem escrito assim, anofelino, tá? Ainda, minha gente, quando nós falamos do protozoário. Pedro, é um protozoário? Sim, é um protozoário. Protozoário chamado Plasmodium. Plasmodium. Fala-se em Plasmodium spp. Fazendo referência ao Plasmodium vivax, ovale, falciparum e malariae. Pedro, será que é tão importante assim? Como eu te falei ainda há pouco, jornal de hoje, televisão de hoje, comentando a divulgação do teste da vacina para malária. Em termos de planeta, 500 milhões de pessoas contaminadas. Ah, pare, 500 milhões. Em termos de Brasil, 500 mil pessoas. Seres humanos que vão a óbito por ano devido à malária, de 1 a 2 milhões. Louco, de 1 a 2 milhões de vidas ceifadas pela malária. É dessa doença que a gente vai tratar. Veja ali comigo. Olha só, quem aparece? Mosquitinho, Anopheles. Logo depois, causador, agente etiológico da malária, Plasmodium, que eu tinha comentado com você. Malária, gente, uma endemia. Vamos só conversar um pouquinho aqui. Quando eu falo de malária endêmica, eu não estou falando que malária você só vai encontrar nessa região, mas principalmente na região amazônica. É o indígena acometido da malária, é o agricultor acometido, é o garimpeiro acometido da malária. Malária, uma doença endêmica. Cuidado com esse termo, endemia. Bem importante, tá? Pedro, posso Nosso amigo Jaime, vamos lá. Posso te interromper um segundo? Sempre ajuda. Está chegando pelo Face para a gente a seguinte pergunta. O internauta que te parabeniza o Luan e tal. Estamos juntos. Pela aula, e ele diz assim: Pedrão, farei Enem em breve. Estou me capacitando muito bem, te agradeço a tua garra, teu brilho. A pergunta é a seguinte: qual a diferença entre os termos endemia, epidemia e pandemia? Legal. Obrigado aí ao nosso internauta. Legal. Capricharam hoje, hein? Boa pergunta. Quando a gente fala de endemia, Pedro, você falou de endemia? Acabei de falar de endemia. Endemia, epidemia e pandemia. A endemia, qual que é a característica? É aquele quadro, aquela doença já esperada. Uma doença endêmica. Ela já é esperada, ela já é limitada. Existe um certo número de casos previstos para aquela região. Já a epidemia, Jaime, ninguém fala assim, a gente está esperando chegar a epidemia. Tem uma epidemia naquele bairro. O correto, se eu tenho essa doença delimitada, seria eu falar em endemia. Porque a epidemia, por característica, a epidemia ela é descontrolada. Ela está vindo, é um quadro epidêmico, ela não é bem delimitada. Já a endemia, ela é delimitada, ela é marcada, eu já tenho um número de casos esperado. E a pandemia é uma epidemia de caráter global. Endemia, delimitada, esperada. Epidemia, no geral, fora de controle. Pandemia, epidemia de caráter global. Ótima questão. Vamos junto? Olha só no quadro. No quadro, gente, quem nós vemos? Avançando mais um pouquinho. Mosquitinho à esquerda e homem à direita. Esse mosquitinho, minha gente, esse mosquitinho e esse homem, eles são classificados. O homem, ele acaba sendo classificado como HI, hospedeiro intermediário. Mosquito como HD. Pedro, o que é isso? HI o homem é aquele que aloja o parasita na fase adulta ou sexuada do ciclo de vida. Veja o fígado desse homem sendo afetado. Mosquitinho, Anopheles darlingi, a fêmea,
HD, hospedeiro definitivo, quem aloja o parasita na fase adulta do ciclo de vida. Mosquito, HD. Homem, HI. Questãozinha do Enem. Questão 2011. Nossa, de geografia tem um mapa? Não, gente, biologia, né? Então, o que nós temos aqui? Olha a legenda. Áreas onde ocorre transmissão de malária, tá? Então, marcadinho, né? Ainda, áreas com risco limitado e sem malária. Áreas onde ocorre transmissão de malária. Veja, olha a localização. Em termos de Brasil, o que ele está mostrando aqui? Principalmente região amazônica. Olha só, região africana. Nossa, bem delimitado, né? Olha o que eu estou fazendo aqui. Estou demarcando com você. Então, bem demarcado, bem demarcado. Será que é uma epidemia descontrolada? Não, está bem demarcado. Será que uma pandemia é uma epidemia de caráter global? Olha só, essa região aqui, ó, não está contaminada. Nem essa região aqui está contaminada. Nem essa região aqui, ó, está contaminada. Então não dá para encarar como uma pandemia. Nossa, Pedro, é bem delimitado. Sim, é bem delimitado. Preste atenção nesse mapa. Aí vem a questão. O mapa mostra a área de ocorrência da malária no mundo. Considerando-se sua distribuição na América do Sul, a malária pode ser classificada como... Minha gente, lembre, 500 milhões de casos no planeta, 500 mil casos no Brasil, 1 a 2 milhões de mortos devido à malária, devido à maleita. Pedro, mas tem sintoma? Tem. Picos febris, tá, minha gente? Lembre lá dos picos febris. Aí ele traz, né? A malária pode ser classificada, ele quer a classificação. Classificada como? Letra A, endemia. Olha aquela perguntinha que você me fez ainda há pouco. Pois se concentra em uma área geográfica restrita desse continente. Pode ser chamada de peste. Então, uma peste, vamos marcar aqui do lado, ó. Uma peste, já que ocorre nas regiões mais quentes do continente. Uma pergunta. Sei que você prestou atenção na aula de hoje. A gente falou de peste até agora? Em momento algum. Epidemia, já que ocorre na maior parte do continente. Peraí, Pedro, mas se fosse epidemia, não seria tão delimitado, tão bem marcado, a ponto da gente ter um mapa. De ter uma legenda no mapa e a gente marcar junto no mapa. Pois é. Letra D. É um surto. É um surto. Teve um surto de sarampo, de gripe, de malária. 500 mil casos. Não, gente, 500 mil casos, imagina. Uma pandemia, pois ocorre em todo o continente. Lembra que a gente falava de pandemia, que era uma epidemia de caráter global? Lembra que no mapa eu te mostrei algumas regiões não acometidas pela malária? Então, será que é epidemia? Será que é pandemia? Veja comigo, é uma endemia. De onde nós tiramos endemia? Por que malária é classificada como endemia? Endêmica, ela é restrita a determinadas regiões. Ou seja, eu tenho uma região e nessa região, ano passado, aconteceram um determinado número de casos, ano retrasado também. Esse ano já é esperado um certo número de casos. A endemia ela é delimitada, ela é esperada, pois se concentra em uma área geográfica restrita desse continente, principalmente região amazônica, região amazônica. Gente, o que eu preciso que você leve daqui, tá? Pelo menos 3 pontos sobre a malária. Primeiro deles, né? Lembre que ela é endêmica. É importante? Foi importante para o Enem, então é importante para a gente. Segundo, vetor transmissor. Quem vai transmitir a doença? Mosquitinho, Anopheles darlingi. Então, se eu quero combater a doença, o que eu vou fazer? Se eu quero uma medida preventiva para essa doença, eu vou combater reservatório de água parada. Eu vou combater esses criadouros de mosquito, tá? Até agora, vacina, tá? Foi anunciado agora um teste proposto pela Organização Mundial de Saúde. Então, vai começar o teste com a vacina. Até esse momento, até antes da gente entrar na aula, qual que era o remédio? Ele era paliativo. Não era curativo da doença. Malária, extremamente importante. Vamos dar um tchau aqui para o Luan. Luan, alguma coisa? Ótima aula. Estamos juntos. Amigo Jaime. Parabéns
para você e para o Pedrão também. Estamos juntos. Amigos, espero vocês na próxima semana. Vai dar certo, já deu certo. Um abraço.